Ô pessoal, agora a gente vai tratar daqui um exemplo, continuando a nossa série de vídeos sobre equações diferenciais. E o problema de hoje que a gente vai tratar é encontrar essa função incógnita f de x, que satisfaça uma equação f' de x, a derivada de x, igual a 3 vezes a função incógnita f de x. Só que diferente do vídeo passado, em que eu resolvi só essa equação aqui, deixando uma constante livre, aqui eu determino uma condição que a função aplicada no valor real 7 devolve para a gente o valor menos 2. Existem duas formas de resolver essa equação. Primeiro eu vou fazer a maneira que eu estava fazendo anteriormente nessa série de vídeos, que supondo que essa função f de x ela seja diferente de zero, eu posso pegar essa equação aqui de cima, passar a função f de x dividindo, que eu tenho 1 sobre f de x vezes a função f' de x, vai ser igual a 3. Isso a gente viu nos vídeos anteriores, que vai ser simplesmente a derivada da função logaritmo do módulo dessa função. É o logaritmo do módulo da f de x. A derivada dessa função vai ser igual a 3. Igual a gente estava fazendo antes, o que que a gente fazia, a gente pegava essa equação e integrava de maneira definida ambos os lados da equação. O que a gente tem aqui no caso vai ser... mais uma coisa, eu escolho os limites de integração, como eu tenho a condição de que essa função aplicada no 7 vai dar menos 2, eu já, de propósito, eu coloco esse 7 nos meus limites de integração, porque ele vai aparecer naturalmente. Então vamos lá, eu tenho aqui essa derivada dessa função logaritmo do módulo, assim, a derivada dessa função, e aqui no caso, na outra parte, eu vou colocar a nossa constante de proporcionalidade, que é 3. Aqui, pelo próprio teorema fundamental do cálculo, a gente vai resolver, vai ser a diferença dessa função que está sendo derivada nos dois limites de integração. Então, a gente vai ter ln do módulo de f de t menos o ln do módulo da função aplicada em 7. Só que a gente sabe, pelas nossas condições, que essa função aplicada em 7 vai ser igual a menos 2. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter essa parte aqui, só já reescrevendo, vai ser igual a ln do módulo da função num número real t qualquer, menos ln do módulo de menos 2. Mas o módulo de menos 2 é 2, então só vou colocar aqui ln de 2. Nessa outra parte dessa integral aqui, ela é uma integral simples de resolver, ela vai ser simplesmente 3 vezes t menos 7. E essa integral 3t menos 3 vezes 7 vai ser igual a 3t menos 21. Agora a gente pode igualar essas duas integrais, e a gente vai encontrar aqui o ln do módulo de f de t. Aqui no caso eu posso até utilizar a regra da subtração de logaritmos, é o logaritmo da razão. Então aqui no caso eu vou botar aqui o módulo de f de t sobre 2. Deixa eu reescrever aqui que não ficou muito bonito. Vamos lá, reescrevendo que eu tenho o ln do módulo de f de t sobre 2, assim, vai ser igual a 3t menos 21. Posso aplicar agora a função exponencial dos dois lados, que assim eu cancelo o logaritmo aqui. Então eu vou ter basicamente o seguinte, eu vou ter o módulo, né, da função f aplicada num valor real qualquer t, vai ser igual a 2 vezes e a 3t menos 21.
Só que a gente, como a gente na verdade conseguiu determinar de maneira completa o módulo da função f aplicada num valor real t qualquer. Só que a gente não consegue determinar, só de olhar assim a gente não consegue determinar o sinal. Ou seja, a gente, em teoria, se a gente não tivesse ainda aquela condição inicial, a gente chegaria em duas possibilidades da função f de t. A gente teria f de t igual a mais ou menos 2e elevado a 3t menos 21. Lembrando que no caso a exponencial, no caso só essa parte aqui, né? A exponencial é sempre dada por valores positivos. Então ela nunca é negativa sozinha assim. Então aqui tem essas duas possibilidades. Eu tenho mais ou menos 2 elevado a e a 3t menos 21. Então, agora a gente tem que voltar na condição inicial. Qual que é a condição dada que a gente tinha? É que f de 7 tem que ser igual a menos 2. Como f de 7 tem que ser igual a menos 2, se a gente aplicar o 7, colocar t igual a 7 aqui, essa parte aqui da exponencial a gente vai ter exponencial de 0, exponencial de 0 é 1, e a gente tem f de 7 pode ser mais ou menos 2. Como a gente sabe que, no caso, f de 7 é menos 2, a gente vai ter automaticamente que o sinal mais aqui, ele não entra na solução. E a gente encontra, de fato, que a solução do problema, que satisfaz as nossas condições do enunciado, vai ser f. Agora eu vou trocar o t pelo x, né, para ficar na forma que a gente geralmente escreve. F de x vai ser igual a menos 2e a 3x menos 21. Essa daqui é a solução da função que satisfaça aquela equação diferencial com a condição f de 7 igual a menos 2. Uma coisa que um teorema que é sabido, que eu não vou provar, mas que a gente já consegue ilustrar por esse exemplo, que vale para situações mais gerais, é que para equações diferenciais lineares, isso é, aquelas que não envolvem produtos de funções incógnitas, nem produtos de derivadas, nem produtos entre função incógnita e a derivada dessa função incógnita, ou seja, ela está linear, ou seja, não tem esses produtos, nem envolve, sei lá, seno da função incógnita, essas coisas assim. Se a gente tomar equações diferenciais lineares e também de primeira ordem, ou seja, que a derivada de ordem mais alta da equação ela é uma derivada primeira, ou seja, o f' de x, se a gente determinar o valor dessa função em apenas um ponto, igual a gente fez anteriormente, considerando que o f de 7 igual a menos 2, isso é suficiente para determinar a função completa. A gente não depende mais de uma constante livre, igual a gente tinha antes, que a gente tinha uma constante real que era arbitrária, que a gente poderia escolher qualquer uma, ou seja, determinar a função em um ponto, a gente determina a função completamente, ou seja, aqui a gente não tem nenhuma constante livre na nossa solução. A segunda maneira, agora eu vou tratar de uma segunda maneira de como a gente resolver esse problema, que na verdade é até mais comum do que o jeito que eu estou resolvendo ali em cima, que é a gente utilizar uma integração indefinida. A gente vai usar primitivas. Aqui, só lembrando que o que a gente chama de primitiva, numa integração indefinida, aqui no caso eu tenho a integração indefinida de uma função g de x, vai ser igual a uma primitiva, que eu chamo esse g maiúsculo de x, mais uma constante que é livre, uma constante real livre. E essa primitiva, g grande de x, ela sempre vai satisfazer que a sua derivada da função primitiva vai ser a função que está sendo integrada. Então, e agora, para a gente resolver, o que a gente pode fazer, continuando nessa linha de raciocínio, é integrar, mas agora de maneira indefinida, os dois lados desta equação que eu já adiantei, já pulei os passos iniciais dela anteriormente.
E como que eu faço? Eu faço integração indefinida. Eu sei, como aqui eu tenho uma derivada, naturalmente a primitiva dessa derivada vai ser a função de dentro. Então eu vou ter que o logaritmo natural dessa função que está sendo derivada é a primitiva, mas eu posso adicionar também qualquer constante arbitrária, que aqui no caso eu vou chamar de C1. E do outro lado, como eu vou integrar de maneira indefinida, a primitiva de 3, da função de 3, vai ser igual a 3x, porque a derivada de 3x é igual a 3. Então eu vou ter aqui 3x, e eu posso adicionar uma constante arbitrária em princípio, que eu vou ter uma C2. Eu posso passar essa constante aqui dessa primeira parte da equação, posso passar o C1 para o outro lado, e a gente vai ter, na verdade, o seguinte. A gente vai ter que o logaritmo natural do módulo de f de x vai ser igual a 3x mais C2 menos C1. Só que subtração de duas constantes continua sendo uma outra constante. Essa constante eu vou chamar por simplicidade de C. Então aqui eu vou ter 3x mais C. Então aqui o que a gente tem até agora é que o logaritmo do módulo dessa função f de x vai ser igual a 3x mais uma constante que eu ainda preciso determinar e que eu vou usar o fato de que eu vou usar o fato de que mais para frente, né, que o f de 7 vai ser igual a menos 2. Se eu vou usar igual eu usei anteriormente. O que eu posso fazer antes da gente determinar essa constante c é aplicar a função exponencial dos dois lados dessa equação, e eu vou ter simplesmente que o módulo da função f de x vai ser igual a e a 3x mais c. Novamente, como eu estou determinando o módulo dessa função, eu estou determinando apenas... eu não consigo determinar o sinal dela sem essa condição inicial. Então, o que eu chego, na verdade, é que o f de x, antes de eu aplicar as condições, no caso do f de 7 igual a menos 2, eu posso ter que f de x igual a mais ou menos, né? Eu vou determinar esse sinal ainda, de e a 3x mais c. Só que, como eu sei que a função exponencial ela é sempre positiva, que e a 3x mais c sempre vai ser positivo, o que eu tenho aqui pela minha condição f aplicada no ponto 7 tem que ser igual a menos 2, já dá para perceber naturalmente que essa função ela vai ter esse sinal de mais, ele não vai poder ser utilizado. Ou seja, o f de x tem que ter esse sinal menos vezes e a 3x mais c. Agora falta a gente determinar o c utilizando a condição f de 7 igual a 2. Bom, como f de 7 é igual a menos 2, eu chego, utilizando esta forma aqui que eu encontrei até agora, que o f de 7 vai ser igual a menos e a 21 mais c. Aqui o que eu posso fazer naturalmente é cancelar os sinais, e eu chego que, se eu pegar fazer essa divisão aqui, esse produto de exponenciais, utilizando essa propriedade da função exponencial, que e a 21 mais c é e a 21 mais e vezes e a c, eu chego no seguinte, que 2 vai ser igual a e a 21, e aqui no caso eu vou ter multiplicado por e a c. Isso eu consigo, se eu passar dividindo e a 21, eu chego que e elevado a c tem que ser igual a 2 dividido por e a 21, que é a mesma coisa que multiplicar por e a menos 21. Assim. E isso, querendo ou não, já determina para a gente o que é essa constante c, porque se eu determino o que é a exponencial da constante c, é a mesma coisa do que eu determinar a própria constante c que eu tinha anteriormente.
Então a gente chega aqui, a gente tinha anteriormente que a nossa f de x vai ser igual a menos e a 3x vezes e a c, mas eu já tenho o que é e a c que eu determinei anteriormente, que vai ser igual a menos e a 3x vezes 2e a menos 21. Que eu posso manipular esses termos, né, rearranjar eles, e eu chego que, de fato, a nossa função solução para esse problema da equação diferencial com essa condição f de 7 igual a menos 2 vai devolver para a gente, de fato, que f de x tem que ser igual a menos 2e a 3x menos 21. Bom, que devia ser, de fato, a solução, uma vez que essa técnica ela é equivalente à anterior e é outra maneira de resolver esse problema. No próximo vídeo, a gente vai continuar pegando essa equação diferencial que a gente tinha resolvido no vídeo anterior e a gente vai começar a complicar ela ainda mais. Até mais, até o próximo vídeo.